Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à reflexão do Santo Evangelho deste 28º domingo do Tempo Comum. O Evangelho deste domingo está em São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Queridos irmãos, chegamos ao 28º domingo do Tempo Comum e com São Lucas nós vamos continuando a nossa caminhada rumo a Jerusalém. Com Jesus Cristo, nós já sabemos o que Jesus vai viver em Jerusalém. É preciso vivermos este caminho antes de Jerusalém com o Mestre e vivermos a sua imitação. O Evangelho de hoje não nos traz uma parábola como nos domingos precedentes, mas nos traz um encontro de Jesus. Um encontro que transforma a vida daqueles que se encontram com Jesus, hoje o leproso, e o encontro que também serve de exemplo para a nossa conversão, para transformar a nossa vida. Nós, discípulos, seguimos o Mestre, caminhamos com o Mestre e vamos refletir hoje este belo encontro que com certeza há de tocar o nosso coração. Em primeiro lugar, o Evangelho de hoje ele é muito rápido. Lucas tem essa característica, a característica da agilidade. Lembremos que Lucas vai dizer que Maria partiu apressadamente para visitar sua prima Isabel e em tantas outras passagens Lucas vai dar esta tonalidade de agilidade, de rapidez, de movimento. É um Evangelho de movimento. Lucas quer nos lembrar, na busca pela salvação, na busca pelo reino, nós não podemos ser lerdos, nós não podemos ser devagar. Precisamos ser rápidos e apressados. Precisamos buscar com avidez o reino de Deus e a sua justiça. O Evangelho de hoje nos apresenta a cura de 10 leprosos. 10 leprosos. Em primeiro lugar, é importante nós notarmos que o leproso era uma pessoa desqualificada, excluída, rejeitada, era uma pessoa marginalizada. Eles viviam à margem, exatamente fora da sociedade, porque pela sua condição de impureza não poderiam conviver com os demais. Então, Jesus está entre os povoados, está caminhando e eis que os leprosos vêm ao encontro de Jesus. Vamos olhar com atenção para percebermos o que acontece daqui para frente. 10 leprosos encontram Jesus e vão ao seu encontro. Esta é a primeira grande ação deste Evangelho. Eles vão ao encontro de Jesus. Não é Jesus que vai até eles, eles não se encontram por acaso no meio do caminho, mas eles vão ao encontro de Jesus. É o impulso da fé. A fé é um motor, é um impulso. Sem desejar ir até Jesus, não há milagre. Sem desejar, sem se mover, sem operar, não há o encontro com Jesus e não há o milagre. Não há tampouco a salvação. Primeira ação que nós procuramos imitar, devemos imitar e nos questionamos a nós mesmos, será que eu estou indo ao encontro de Jesus ou na minha fé morna, na minha fé já acostumada, acomodada, eu espero Jesus vir até mim? É muito fácil sentar-se e esperar o Senhor vir até nós, mas essa não é a atitude do discípulo. Percebamos, todos estes domingos nós estamos caminhando com Jesus rumo a Jerusalém. Lucas está neste caminho rumo a Jerusalém e daqui 2 capítulos no seu Evangelho, Jesus vai chegar em Jerusalém e aí vai viver o grande mistério da fé.
Mas nós precisamos nos perguntar, será que eu estou acomodado e uma vez acomodado na fé, com a minha fé mesquinha, com a minha fé muitíssimo menor do que um grão de mostarda, eu estou esperando que tudo venha, quando deve ser o contrário? Muitas vezes nós nos perguntamos o que é que Deus pode fazer por mim. Na verdade, a pergunta que devemos fazer é o quanto e no que eu posso servir a Deus, como eu posso ser útil a Deus e como eu posso ser útil, servir os meus irmãos. Não à toa a missão do homem nessa terra é glorificar a Deus e não o contrário. Então, os leprosos vêm até Jesus. Depois de virem até Jesus, param longe de Jesus, Jesus para longe deles, porque conhecem as regras da purificação, do ser puro e do ser impuro. Em seguida, eles gritam. Aqui está um detalhe importante. Se em primeiro lugar, o primeiro movimento foi o ir até Jesus, o segundo movimento é o rezar gritando. É um grande grito que eles dão. Eles gritam por compaixão. Eles não simplesmente pediram, eles não simplesmente rezaram, disseram, dialogaram, mas há um grito. É o grito do desespero, é o brado daquele que precisa sair do fundo do poço e encontrou ali a fonte da purificação, encontrou ali a fonte da disposição e a fonte da transformação, da conversão, da mudança de vida. Então eles gritam por compaixão. O grito vem da profundeza do sofrimento. Quando estamos vivendo o sofrimento, a alma apenas consegue gritar. O grito é importante, é forte aqui. O pedido de compaixão, este grito é forte, não é porque eles precisavam apenas da cura do corpo, não é somente pela cura do corpo, mas é pela libertação dos fardos. É um grito pela libertação dos fardos que eles carregavam. Quais são estes fardos? Em primeiro lugar, sim, o fardo da enfermidade, mas depois, lembremos, quem era doente, quem estava com enfermidades era visto como um amaldiçoado e como um pecador, porque ou ele ou os seus antepassados pecaram. Depois o fardo da exclusão, uma vez leproso, uma vez com a doença da pele, não necessariamente era a lepra em si, poderia ser outras enfermidades da pele, com essas enfermidades eram excluídos, deveriam andar vagando e gritando, leproso, leproso, quando se aproximassem de alguém. Então era um grande fardo, o fardo da exclusão, é o fardo da subhumanidade. Não eram mais tratados como seres humanos, a dignidade se esvaía. Tanto quanto a enfermidade comia a carne, comia também a dignidade, destruía a dignidade. Por isso eles gritam. Era um povo que não mais podia viver em sociedade, somente o grito cheio de fé diante de Jesus. E brota do coração de Jesus a misericórdia, e brota do coração de Jesus a cura acontece. Mas a cura, nós ouvimos no Evangelho, não é instantânea. Como de tantos paralíticos que Jesus curou, do cego, enfim, não é instantânea. E nem Jesus diz assim, vocês estão curados. Eles pedem a cura, Jesus diz, vão se apresentar para o sacerdote. E eles vão. Eles confiam na palavra de Jesus. Nós não sabemos se saíram frustrados, alegres, felizes ou emburrados, mas eles vão confiando na palavra de Jesus se apresentar para um sacerdote. A cura se dá no caminho, a cura se dá no processo, a cura se dá enquanto eles andavam. O verbo, é bonito o verbo, enquanto caminhavam, ficaram curados. E eis que apenas um deles reconheceu a cura e voltou para agradecer. E aqui está, queridos irmãos, o coração deste evangelho, o ponto central. Este é um apenas, é o que voltou. Outro verbo, voltar. Outro verbo importante, voltar. Quantas e quantas vezes nós não voltamos? Pedimos, recebemos e vamos embora. E vamos embora como se fosse obrigação de Deus nos dar aquilo que Ele nos dá. Então, apenas um voltou. Ele volta, agradece, outra ação, agradecer, e Jesus conclui, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Esta frase, esta convocação de Jesus, esta exortação de Jesus é a grande chave para entendermos o todo desta perícope.
Sejamos atentos aos detalhes de salvação que estão impressos aqui nesta narração. Apenas um voltou. Este que voltou tomou consciência de que tudo o que ele agora tinha, tudo o que ele tinha, fora recebido. Nada era por mérito próprio, por isso ele volta. É a consciência da graça. Queridos irmãos, será que nós temos viva em nosso coração, em nossa alma, esta consciência da graça? Quantas vezes nós não desperdiçamos a graça ou, até pior, zombamos e ofendemos a graça de Deus? Não ter consciência da graça é tornar-se um desgraçado. Um desgraçado no sentido estrito do termo. Além de nos faltar a graça, estaremos faltando contra a graça. Nós não fomos feitos para sermos desgraçados. Não é missão do homem ser desgraçado, mas a imitação de Maria devemos procurar ser cheios da graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça. Então, este homem teve consciência da graça na sua vida. E nós temos essa consciência da graça? Temos a consciência de que Deus derrama a sua graça em abundância para nós. E temos consciência da plenitude dessa graça em nós, do quão benéfica, do quão salvífica é esta graça na minha alma. Que triste se nós nos decidirmos por viver como desgraçados. Aquele não quis viver como desgraçado, reconheceu a graça, reconheceu que tudo é graça, que tudo vem da graça, então ele volta para a fonte. Ele recebeu a purificação, ele volta para a fonte da purificação, ele reconhece. O exercício de reconhecimento é o que falta muitas vezes para nós, homens do século XXI. Homens tão autônomos, mas tão incipientes. Homens tão autônomos, mas tão arrogantes e soberbos. Ele volta para encontrar agora o perdão, a reconciliação e a salvação. Volta. E para qual lugar ele volta? Percebamos a dinâmica do Evangelho. Mais uma vez o verbo volta e se joga aos pés de Jesus. Reconhece a graça, reconhece que a graça vem do Senhor e a ele cabe o nada, o pó, do humus, da terra, a humildade aos pés do Senhor. Tanto é que Jesus precisa tomá-lo e levantá-lo, dizer: levanta-te, levanta-te. Jesus dá a dignidade e aquele homem reconhece. Perceberam, minha gente, meu povo querido, vocês perceberam a sutileza deste evangelho? 10 foram curados, 1 voltou, 10 foram curados e Jesus não tirou a cura deles, não tirou a bênção deles. Foram curados. 1 voltou e este 1 apenas foi salvo. Voltemos à palavra do evangelho: tua fé te salvou. 10 curados, 1 salvo. Uma coisa é ser curado, outra coisa é ser salvo. Na cura, as feridas se fecham. Na salvação, a fonte se abre. A fonte do amor, a fonte da misericórdia. Na salvação, você entra em Deus e Deus entra em você. Na salvação, quando nós somos salvos, nós alcançamos o mais profundo do coração de Deus. Queridos irmãos, nos perguntemos neste domingo, durante essa semana, em nossa vida nós estamos procurando apenas as curas que o Senhor pode nos dar? E tomemos cuidado, porque procurar a cura pela cura pode nos configurar em um mercenário, pode nos configurar ao lobo que é o predador das ovelhas, e não ao pastor que cuida das ovelhas, e não à ovelha que é o amor do pastor. Em nossa vida nós estamos apenas buscando a cura ou nos esforçando para a salvação. Que esta palavra nos incomode. Aquele homem foi salvo e, além de salvo, ele foi restabelecido na sua dignidade e foi reerguido por 2 vezes. Ele foi salvo da enfermidade, ele foi salvo da exclusão, ele foi salvo da vida velha e ele foi salvo do vazio existencial. Agora ele tem o tudo, ele tem a fonte, agora ele tem Jesus, porque ele agradeceu, reconheceu, agradeceu, voltou.
Percebam como os verbos estão unidos neste contexto e nos ajudam a vivermos também a ação da nossa vida, a disposição, a atitude, o gesto concreto da nossa vida. Triste quando nós ficamos apenas no pensamento e na palavra da boca para fora. A atitude deste leproso é a atitude do coração verdadeiro, é a disposição reta, justa, firme. Aquele homem volta e agora ele vive. Agora ele vive. É isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós o homem vivo. Já dizia Santo Irineu, a glória de Deus é o homem vivente. Vivemos quando reconhecemos a graça. Vivemos quando voltamos. Vivemos quando rasgamos o nosso peito no reconhecimento desta fonte, no desejo e no esforço para sermos não somente curados. Oxalá sejamos curados, mas mais do que isso, sejamos salvos. Que maravilha! Que maravilha percebermos que este homem enxergou aquilo que os outros não viram. Este homem enxergou o que os outros não viram. Ele enxergou Deus como a fonte da misericórdia, enxergou que Deus merece o louvor, que Deus está acima de todas as coisas. É um movimento sutil, mas salvador. Jesus, o Evangelho diz, Jesus viu aqueles homens. Aqueles homens não eram vistos, eram negados, renegados, excluídos, pior que o nada. Mas Jesus os viu. E agora este homem vê o que os outros não viram. Que beleza o jogo de olhar. O olhar que é atenção e acolhida. E este homem vê Jesus, vê Deus. Este homem percebe que Deus merece o louvor, o agradecimento. Deus merece a glória. Agora cabe também algumas perguntas para nós. O quanto eu agradeço a Deus? O quanto eu agradeço de verdade? Porque o agradecimento não pode ser apenas um obrigado, Senhor, da boca para fora, mas é um movimento do coração que reconhece a grandeza do outro, o outro com O maiúsculo, a grandeza da graça e se curva a esta graça para acolher esta graça e não desprezá-la. Isto é agradecimento, é tornar-se cheio da graça, reconhecer a graça. Agradecer não pode apenas ser uma palavra dita que o vento pode levar, mas tem que ser aquela disposição, aquela atitude convicta, ainda que partindo de um coração falível como o nosso humano, mas uma atitude decidida, uma atitude de conversão. Como nós vivemos as delicadezas, as sutilezas de Deus, correndo, apressados, deixando Deus para trás, porque agora tenho que cuidar da minha vida, das minhas coisas, e que Deus me ajude somente quando eu precisar? Será que eu estou dando atenção às coisas de Deus? Será que estou tão preocupado com as coisas de Deus que estou esquecendo do Deus das coisas? Minha gente querida, como é que nós vamos caminhar a partir de hoje? Como é que nós vamos sair das nossas missas? Como sempre saímos, desatentos, impávidos, sem se deixar tocar e converter pelo mistério? Ou será que agora vamos sair das nossas missas olhando para o céu, louvando a Deus, os pés na terra, mas o coração no céu buscando a Deus? Queremos sair de cada missa, queremos sair deste momento como este leproso, este estrangeiro, samaritano, o homem amaldiçoado, o homem não amado, o estrangeiro, foi acolhido, foi colocado no centro, foi privilegiado. Reconheçamos a graça, louvemos a Deus e não tenhamos medo de escancarar o coração e gritar com o nosso coração, além de pedir compaixão, de gritar com nossa vida, obrigado, Senhor. Deus abençoe você, sua família e venha em auxílio às suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e que viva Cristo Rei.